Olá, pessoal. Vamos dar sequência, então, ao estudo do princípio da anualidade eleitoral. Vejamos lá no slide. Nós vamos tratar ainda, em relação ao princípio da anualidade, da questão da verticalização das coligações. E da lei do ficha limpa. E daí nós veremos ainda uma questão da jurisprudência versus a anualidade. Esses três pontos aqui são os que restam em relação ao princípio da anualidade. Depois nós daremos sequência estudando o princípio do equilíbrio das candidaturas, o princípio da celeridade, enfim, os demais princípios que nós temos lá. Mas esses são aspectos que envolvem a jurisprudência do TSE e do STF. São assuntos um pouco mais aprofundados, mas é importante que nós os tragamos aqui para analisar em aula. Vamos lá. Em relação à verticalização das coligações. A questão da verticalização das coligações é assunto, na verdade, a ser estudado lá na parte do registro de candidatura, ou às vezes com a parte dos partidos políticos, né? O que eu quero que vocês saibam? Ele observa ou não observa o princípio da anualidade? Qual que é a ideia aqui? Em 2006, a emenda constitucional de 52/2006 alterou, deu outra redação. Ela deu outra redação para o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aí se discutiu o seguinte: essa situação, ela vai se aplicar ou não vai se aplicar para as eleições de 2006? Vamos ler o dispositivo para vocês terem ideia do que nós estamos tratando. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna. Vamos lá. Organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. Agora vocês prestem atenção. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. De certa forma, não. O que esse dispositivo fez? Ele acabou com a regra da verticalização partidária. Significa dizer o seguinte: se em âmbito nacional, o órgão nacional de partido político lá para concorrer às eleições presidenciais adotar uma coligação específica, por exemplo, do partido A, B e C, essa estrutura de coligação não precisa ser necessariamente observada no âmbito estadual ou distrital, nem sequer no âmbito municipal. Confere-se, portanto, autonomia para que, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito estadual, distrital e municipal, estabeleçam as coligações que bem entenderem. Ou seja, essa emenda constitucional 52, ela acabou com a regra da verticalização das coligações. Desse modo, qual que é a discussão que interessa aqui para o princípio da anualidade? Essa alteração promovida pela emenda constitucional 52 de 2006 aplica-se ou não aplica-se? Aplica-se ou não aplica às eleições de 2006? Se nós considerarmos que esse dispositivo alterou o processo eleitoral, ele deverá ser aplicado somente nas eleições, deveria ser aplicado somente nas eleições de 2008. Mas, se ele não alterou o processo eleitoral, ele seria aplicado também nas eleições de 2006. Isso porque a emenda é de 2006 e no ano de 2006 nós tivemos eleições. Portanto, um período inferior a um ano. Nós sabemos que as eleições ocorrem sempre na primeira semana de outubro de cada ano. O artigo 2º da emenda constitucional 52, perdão, aqui é 52, mas 50. O artigo 2º da emenda constitucional
falou expressamente, aplica-se. Contudo, a matéria foi levada a julgamento tanto no âmbito do TSE quanto no âmbito do TSE, e eles disseram o seguinte, julgaram e disseram o seguinte, também se aplica, ou seja, eles reforçaram a ideia de que a verticalização das coligações seriam aplicadas tanto, não alterariam o processo eleitoral, portanto, elas poderiam, a regra que acabou com a verticalização das coligações, melhor dizendo, elas constituem uma alteração, não constituem uma alteração do processo eleitoral e, portanto, são aplicáveis às eleições de 2006. Dessa forma, dito de outra forma, ela não observa a anualidade. Tranquilo, né? Vejamos em sequência a questão da lei do ficha limpa. Ela observa, o que foi a lei do ficha limpa? A lei do ficha limpa, ela alterou a lei 64 de 1990, que é a lei de inelegibilidade, prevendo outras hipóteses de inelegibilidade. Como essa alteração ela aconteceu às vésperas das eleições de 2010, menos de um prazo de um ano das eleições de 2010, houve a discussão no sentido de que será que essa lei se aplicaria ou não se aplicaria às eleições de 2010? Levado a julgamento no TSE, o TSE entendeu primeiramente que não observaria e que, portanto, já seria aplicável às eleições de 2010. Só que o STF entendeu em sentido contrário. Portanto, a lei do ficha limpa, nós temos que ela observa o princípio da nulidade? Sim. Observa. Dessa forma, nós concluímos que a lei do ficha limpa é uma lei que trata de processo eleitoral. E qual é a grande importância desse julgado do STF aqui? Além de ele ter dito de forma contrária, de ter se posicionado de forma contrária ao TSE, ele é importante porque ele estabeleceu, pessoal, critérios. Ele fixou uma série de critérios para que nós possamos aferir se a alteração promovida na legislação eleitoral é referente ao processo eleitoral ou não. Vejamos quais os critérios utilizados pelo STF. Para uma questão mais aprofundada, essa matéria pode ser interessante. Primeiro critério, que é o rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos, na medida e dos respectivos candidatos. Na medida em que você acrescer hipóteses de inelegibilidade pela lei do ficha limpa, você rompe com a igualdade de condições entre candidatos no processo eleitoral. Portanto, é um critério a ser observado. A criação de deformação que afete a normalidade das eleições. É meio vago aqui essa ideia, mas podemos concluir que a lei do ficha limpa, ela alterou a normalidade, ela alterou as regras até então aplicáveis quanto às hipóteses de inelegibilidade. Ela previu outras hipóteses de inelegibilidade, obstando o registro de candidatura de pessoas que até então poderiam registrar normalmente, regularmente, as suas candidaturas. Na sequência, introdução de fator de perturbação. De fato, isso gera a criação de novas hipóteses de inelegibilidade, gera uma preocupação em relação aos candidatos, se eles poderão ou não poderão, se eles serão ou não serão atingidos pelas novas regras da lei do ficha limpa. E por fim, a promoção de alteração motivada por propósito casuístico. Aqui envolve a discussão propriamente da lei do ficha limpa no sentido de que houve uma grande manifestação social contra determinados candidatos que tinham condenação por corrupção ou por situações que eram consideradas imorais imorais ou que não coadunam com o exercício de um mandato político eletivo, e por conta disso não poderiam ocupar cargos políticos. Então houve
uma manifestação da sociedade e essa alteração foi considerada casuística, portanto, também é um critério considerado aqui pelo STF para aferir se a norma altera ou não altera o processo eleitoral. Para finalizarmos o princípio da anualidade, de fato ele é o princípio mais extenso, vamos ver ainda a questão da jurisprudência eleitoral e o nosso princípio aqui. Qual que é a ideia aqui? As decisões do STF, do TSE, ou seja, as decisões, os atos judiciais praticados pelo TSE, possuem em grande medida caráter normativo. Nós tratamos disso lá em relação às resoluções, nós tratamos disso hoje a jurisprudência também já tem ganhado uma importância relevante no sentido de normatizar, ou seja, de estabelecer padrões de regras de comportamento na sociedade a partir de decisões de jurisprudência, de decisões reiteradas, e em face dessa característica dos atos, das decisões do TSE e dos atos judiciais praticados pelo TSE, entendeu-se o seguinte, que é razoável exigir das decisões do TSE, quando implicarem alterações no processo eleitoral, a observância do princípio da anualidade. Note que aqui é uma interpretação extensiva do princípio da anualidade. Lá nós falamos que são as normas que alterarem o processo eleitoral. Aqui nós já estamos falando o seguinte, nos atos judiciais que possam implicar alterações no processo eleitoral, é necessário que seja observado também o princípio da anualidade. Portanto, uma decisão do TSE que se amolde dentro daqueles critérios que nós vimos ali do STF, deverá observar, portanto, o princípio da anualidade. Dessa forma, pessoal, nós tratamos aqui de 3 tópicos aprofundados em relação ao princípio da anualidade, mas acredito que nós abarcamos todas as possibilidades de cobrança em prova a respeito desse assunto. 90% das questões, quem sabe 95%, ou seja, a grande maioria das questões de prova que envolve o princípio da anualidade, eles vão cobrar especificamente a literalidade da legislação. Eles vão procurar confundir você entre o vigor e a eficácia, entre a publicação e o prazo de 1 ano. Você tem que lembrar do artigo 16, sugiro que você leia e releia ele, que você monte o teu esqueminha a respeito desse princípio para não confundir em prova. Caso você queira aprofundar e ter um pouco mais de segurança, você se atenta para essas discussões jurisprudenciais que envolvem a verticalização e que envolve a lei do ficha limpa e a questão da jurisprudência, acredito que não haja maiores possibilidades de cobrança em prova quanto a esse assunto, ok? Na sequência, nós vamos analisar os demais princípios. Notem que nós vimos lá na videoaula anterior, que nós tínhamos vários princípios que nós destacamos aqui para estudar, só que nós só tratamos apenas de um deles em meia hora, 40 minutos aqui. Isso aconteceu porque é de fato o princípio mais importante. Contudo, agora os próximos princípios que nós vamos analisar, eles são mais pontuais, eles são mais rápidos. Então a gente vai conseguir tocar com um pouco mais de velocidade. Vamos lá, pessoal. Princípio do equilíbrio entre as candidaturas. Esse é um princípio muito simples. Apenas um slide aqui, é bem tranquilo. A legislação eleitoral deverá proporcionar o máximo de igualdade entre as candidaturas, de forma a conferir igualdade de condições no pleito eleitoral. Ou seja, a ideia é que todos aqueles que desejem, que estejam regularmente desejem competir, disputar um cargo político eletivo, eles possam atuar em condições de igualdade. Que o fator determinante para que ele seja vencedor no pleito sejam as suas propostas, seja a sua ideologia, seja o que ele traz, seja o convencimento do eleitor com base na questão da ideologia partidária, nas propostas do candidato, ou seja, em relação ao candidato propriamente, e não fatores externos, como, por exemplo, poder aquisitivo, como, por exemplo, o uso do envolvimento político ou o abuso do poder político, por exemplo. Então, a ideia é você proporcionar, é você criar mecanismos dentro da legislação que evitem esse desequilíbrio entre as candidaturas por fatores
que não são considerados legais, que não são considerados morais ou adequados para a escolha de um candidato. Em razão disso, nós temos, por exemplo, são exemplos de aplicação do próprio princípio do equilíbrio das candidaturas, a proibição ao showmício. Né? A utilização do showmício numa campanha eleitoral, ela representa, na verdade, abuso de poder econômico, ou seja, o candidato que possuir maiores condições financeiras, ele poderá proporcionar uma propaganda ostensiva e em face disso ele terá maiores condições de lograr êxito nas eleições. Proíbe-se, portanto, a realização do showmício como uma forma de minimizar o abuso de poder econômico. O limite de doações, do mesmo modo, ele minimiza o poder que o dinheiro tem de determinar o resultado das eleições. Outro aspecto interessante é as condutas vedadas aos agentes públicos, né? Ou seja, minimiza a utilização do poder político no resultado, ou como uma forma que o poder político desequilibrando aí a igualdade entre candidatos no pleito, ok? Vamos em frente agora, tratando do princípio da celeridade. O princípio da celeridade ele é interessante porque é o seguinte, aqui no direito eleitoral, o princípio da celeridade ele ganha contornos próprios, ele acaba possuindo uma relevância muito importante. Por quê? Porque as eleições elas têm prazo certo para ocorrer. Lá na primeira semana de outubro, no último final de semana do mês, necessariamente ocorrem as eleições. Ou seja, todos os problemas, tudo tem que estar resolvido até as eleições, para que as eleições ocorram, e depois temos que resolver tudo também até o final do ano, para que no início do ano que vem, o candidato eleito possa exercer regularmente o mandato político eletivo dele. Dessa forma, prevê o princípio da celeridade que as decisões eleitorais devem ser imediatas, evitando-se a demora das decisões para além da diplomação. Notem, pessoal, que aqui é bem forte a palavra imediata, né? A ideia de que o princípio da celeridade ele se aproximaria, inclusive, ao princípio da imediaticidade. Ou seja, nós temos que ter decisões rápidas, elas têm que ser tempestivas a ponto de que todas as decisões sejam tomadas o quanto possível antes da diplomação dos candidatos. O fundamento constitucional desse princípio está lá no artigo 5º da Constituição, que prevê a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Por exemplo, vamos agora analisar várias aplicações do princípio da celeridade dentro do direito eleitoral. Prazos curtos. Em regra, os prazos na Justiça Eleitoral são de 3 dias. Então, os prazos para recurso, manifestação dentro dos processos judiciais são extremamente céleres. Outro exemplo, decisões com efeito devolutivo. Isso aqui há quem se refira aqui ao efeito devolutivo como um princípio específico. Até numa das questões de aula, ele é tratado dessa forma, como princípio do efeito Qual que é a ideia? É a ideia de que eles possuem apenas efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo significa o seguinte: de um recurso, a parte recorre de alguns aspectos. Ela recorre daqueles aspectos que lhe são desfavoráveis. Por exemplo, numa sentença do juiz eleitoral, nós podemos ter a decisão em relação a um aspecto A, a decisão a respeito de vários temas. Tema A, tema B, tema C e tema D. Em relação a esses temas, nós podemos ter o seguinte, que a decisão foi favorável em relação ao aspecto A e ao aspecto D, contudo desfavorável em relação a B e a C. No recurso realizado pela parte, a parte vai atacar naturalmente os aspectos B e C, que lhe foram desfavoráveis. O que significa o efeito devolutivo? Esse recurso atacou apenas os aspectos B e C.
significa o quê? Que os aspectos A e D que já foram analisados não poderão ser reanalisados novamente pelo tribunal. Há apenas o efeito de devolver a matéria B e de devolver a matéria C que foram desfavoráveis à parte para recorrer para fins de recurso. Além disso, fala-se, e aqui que ele se aproxima do princípio da celeridade, que os recursos eleitorais possuem apenas efeito devolutivo, ou seja, não possuem... Agora vocês compreendem bem. Não possuem efeito suspensivo. Significa dizer o quê? Que a decisão dada em sentença, ainda que esteja sob efeito de recurso, ela poderá ser aplicável, ou seja, poderá ser executada a decisão do juiz eleitoral, ainda que nós tenhamos o recurso, ok? Em relação a todos esses aspectos, tanto A, o B, o C e o D. Ainda que, por quê? Porque há uma decisão ali. Se eventualmente for alterado, depois o próprio acórdão do recurso vai disciplinar como que vai ser resolvida a questão da aplicação. Mas, desde logo, poderá ser aplicada a decisão do juiz eleitoral, ainda que sob efeito de recurso, em face da inexistência de efeito suspensivo. Na sequência, vejamos o artigo 16, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Esse dispositivo aqui é muito importante e para fins do princípio da celeridade. Até 45 dias antes da data das eleições, os TREs enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Notem agora, ou seja, o que está dizendo o dispositivo? Que os TREs têm que mandar para o TSE a relação dos candidatos, os candidatos registrados perante o TRE. O parágrafo 1º estabelece o seguinte, que até a data prevista no caput, ou seja, até 45 dias antes das eleições, prestem atenção, os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os recursos, devem estar julgados em todas as instâncias e publicadas as decisões a eles relativas. Aqui nós temos uma regra que impõe um prazo para julgamento dos pedidos de registro de candidatura, das impugnações ou dos recursos. Ou seja, até 45 dias antes das eleições, isso tem que estar resolvido em face do princípio da celeridade. Vamos em frente. Além disso, o artigo 97, também muito importante aqui para nós, ele estabelece um prazo geral no qual o processo é considerado célere. Vejamos. Nos termos lá do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo, ou seja, considera-se célere o processo, que possa resultar nas hipóteses de perda de mandado eletivo, o período máximo de 1 ano. Ou seja, é célere o processo que envolver perda de mandato eletivo se ele durar o período máximo de 1 ano. Entendido? Ou seja, o artigo 97 aqui da lei das, o artigo 97 da Lei das Eleições, ele prevê que os processos que julgarem perda de mandado eletivo deverão observar aqui o período máximo de 1 ano. E se não observarem, notem que se não observarem, há inclusive consequências jurídicas em face disso. A duração de que trata o processo abrange a tramitação, e isso é importante, em todas as instâncias. Ou seja, desde o julgamento da sentença até os respectivos recursos, e, vencido o prazo
de que trata o caput será aplicado o disposto no artigo 97, sem prejuízo da representação ao Conselho Nacional de Justiça. Aqui prevê, inclusive, consequências para o juiz que não conseguir julgar esse processo no período máximo de 1 ano. Notem que é um belo exemplo de aplicação do princípio da celeridade no direito eleitoral. Vamos em frente. Em relação à preclusão instantânea, nós até tratamos em aula como um princípio separado. Mas o princípio da preclusão, esse princípio da preclusão instantânea, ele está intrinsecamente relacionado com o princípio da celeridade. Então, para que vocês tenham em mente que às vezes um princípio decorre de outro, tem um princípio menor, que há uma série de outros princípios que estão envolvidos, eu trouxe aqui, preferi trazer ele em aula junto, ou seja, dentro do princípio da celeridade, ok? Não precisa ter um pensamento fixo em relação a isso. É importante que você saiba o que é o princípio da celeridade e que você saiba que a preclusão instantânea está intrinsecamente relacionada ao princípio da celeridade e que tem alguns autores que a consideram, inclusive, um princípio próprio. Vejamos lá. O processo eleitoral é composto pela sucessão de fases bem definidas, como alistamento, convenção partidária, registro de candidaturas, propaganda eleitoral, eleições, apuração e diplomação, entre outros. Uma vez concluída alguma dessas fases, não poderão ser impugnadas eventuais nulidades das fases anteriores. Ou seja, uma vez resolvidos os problemas vamos pegar o exemplo aqui mais um exemplo. Uma vez ultrapassada a fase das convenções, ou ultrapassada a fase do registro das candidaturas, que é uma data específica, que nós estudaremos à frente para o registro de todas as candidaturas. Uma vez concluída a fase de registro, não podem ser impugnadas eventuais nulidades das fases anteriores. Ou seja, preclui, não pode mais voltar para se discutir o registro de candidatura após o prazo para a decisão dessas, depois de decidido o processo, depois de registradas as candidaturas, de decididos os processos relativos ao registro. Há uma exceção, salvo matérias de ordem constitucional. Portanto, o que você tem que ter em mente? Que o princípio da preclusão instantânea impõe que todos os aspectos relativos àquele ato praticado devem ser decididos até a decisão. Após a decisão ou após passar o prazo para a prática desse ato, não podem mais ser apontadas eventuais nulidades. Ainda que exista alguma nulidade, essa nulidade será relevada, exceto se for matéria constitucional, que daí não está sob o efeito da preclusão. Nós vamos ver ainda outros dois dispositivos agora mais rapidamente. Artigo 147, parágrafo 1º do Código Eleitoral. A impugnação à identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, delegados, candidatos ou qualquer outro eleitor. Aqui é o importante. Será apresentada verbalmente, isso aqui já denota a celeridade, porque ela tem que ser apresentada oralmente ali na hora, ou por escrito, antes de o mesmo ser admitido a votar. Ou seja, não será admitida, vejamos ali o artigo 49 em sequência, não será admitido recurso contra a votação se não tiver havido a impugnação perante a mesa receptora no ato da votação contra as nulidades arguidas. Aqui é o seguinte, no dia da eleição, antes do eleitor, no momento que o eleitor se apresenta para votar, ele tem que apresentar lá um documento de identificação com foto e existem ali o pessoal, os membros da mesa receptora, os mesários, é possível o cadastramento de delegados de partido, o Ministério Público poderá estar presente, outros eleitores ali vão estar ali no local próximo ao ato. Nesse momento, se houver alguma dúvida em relação à identidade do eleitor, por exemplo, dizendo que não é o documento que ele porta, não é dele próprio, essa impugnação tem que ser feita na hora.
Se ela não for feita na hora, ali, imediatamente, de forma verbal ou por escrito, enfim, da forma que preferir, mas de forma verbal é o que acontece em regra com o registro, e já logo o registro na ata das eleições, na ata realizada pela mesa. Se ele não for feito esse registro até o momento que ele comparece, ele vai lá na urna e lança os seus votos, ele não poderá ser feito mais em face do princípio da preclusão, no caso, que nada mais é do que uma manifestação do princípio da celeridade, ok? Com isso, pessoal, nós encerramos o estudo do princípio da celeridade e nós vamos parando por aqui. Na próxima aula nós veremos os princípios restantes. Até lá!